quando eu tinha uns 8 anos, 8 ou 10, não sei porque eu tenho essa memória assim na minha cabeça. Daí eu tava lá em casa, varrendo minha calçadinha lá, minha mãe pediu para ajudar. Aí começou a bater umas coisas de criança doida. Comecei a perguntar, por que eu tô varrendo calçada? Aquela coisa de criança que não quer, né, ajudar a mãe, né? Mas dentro disso começou a vir outros questionamentos. Pô, será que eu vim para isso, para o mundo? Por que eu tô aqui? Aí pronto, cara. Eu criança entrei numa crise de consciência ali. E eu entrei em casa assim, desesperado. Eu falei, pô, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Aí deitei na cama assim, comecei a chorar. Aí do nada veio uma voz assim na minha cabeça, você veio a esse mundo para servir. E ali eu me senti mais tranquilo. Nem sabia o que era servir naquela época, cara. Podia ser, sei lá, virar garçom a partir disso, né? Mas me deu uma certa tranquilidade. Aí é legal porque acho que depois de adulto, né, essa historinha lá atrás começou a fazer mais sentido para mim. Isso é... Eu formado em administração, fiz minha pós em gerenciamento de projetos e hoje estou aí, costurando caderno. Feliz da vida, pegando linha e agulha, junto com a minha sócia, igual dois velhinhos, tricotando os caderninhos e isso que alimenta. Hoje o Papo Momento da Virada é com o Thiago Amorim, cofundador do Wish Planner, essa figura incrível, simpática, carinhosa, muito sonhadora. E ele vai contar um pouquinho da sua história no empreendedorismo. Espero que vocês gostem do Papo Momento da Virada de hoje. Antes de decidir dedicar totalmente ao empreendimento, eu trabalhava como consultor na empresa de planejamento estratégico. E aí já tinha um pouco dessa inquietação na questão da consultoria, né? Porque é bacana que cada semana você está num projeto diferente, num lugar diferente, mas e eu estava dentro desse contexto, né? De trabalhando sempre fora de casa, né? Não conseguindo me dedicar a algumas coisas pessoais e ao mesmo tempo conseguia, né? Então ficava meio aquela coisa do pato, né? Você faz um pouquinho de cada coisa e não faz nada bem. Na consultoria, pelo menos, eu conseguia, estava caminhando bem, com até vindo de promoção, o pessoal tinha uma certa expectativa de eu continuar, mas chega um certo momento que eu escutei umas mensagens e um chamado me chamando para realmente me dedicar mais nessa questão do meu empreendimento. E quando foi o seu momento da virada? Quando foi que o Thiago realmente decidiu fazer essa virada na vida dele? Quando eu estava na consultoria, eu estava começando a caminhar com um projeto em paralelo, que era o do Agitação Social, né? Então era um projeto voltado para a educação empreendedora, para ensinar crianças de 7 a 11 anos a questão do empreendedorismo social. Então eu já estava nesse contexto, construindo esse primeiro produto nosso e vindo de um projeto, também estava trabalhando em São Paulo naquela época, mas cara, foi uma coisa meio mística, assim. Lembro até o filme que eu estava assistindo, e aí no filme ele tinha meio que um chamado, assim, falava, né, viva a ilusão, né? E eu estava nessa indecisão, assim, de realmente, pô, será que eu continuo nessa vida? Porque tinha certa estabilidade, né, como eu falei, tinha até a chance de ter uma promoção e tudo mais, mas eu queria realmente me dar a oportunidade de me arriscar mesmo, né? Tem pessoas que passam por esse período para viajar o mundo, né, conhecer. Eu acho que empreender foi a melhor terapia de autoconhecimento que eu pude escolher, né? Então realmente assim, foi uma coisa que já estava na minha cabeça me martelando, mas daí eu decidi e quando eu decidi foi para entrar de cabeça mesmo, né? Claro que eu me planejei para esse momento, né? Eu só não sabia qual seria o dia exato que aconteceria isso e nem os meus chefes também não sabiam o momento exato, né? Então puxei para conversinha com eles, né? Me expliquei lá que eu estava com um projeto e queria realmente me dedicar mais tempo. Eles tentaram ter aquele convencimento, né? Pô, vamos lá, fica um pouquinho aqui, vai no seu projeto ali. Mas eu acho que, assim, quando você realmente consegue se planejar, né? E está pronto, porque tem as questões financeiras, né? Tem a questão de até ajudar dentro de casa também, né? Para não deixar nada totalmente perdido e nessa ilusão, né? Então eu me preparei para isso, mas quando você tem esse colchão e esse preparo, eu acho que tomar essa decisão é algo que é inevitável, né? E realmente, quando eu comecei a dedicar mais aos projetos sem ter a questão do trabalho realmente como algo principal, foi
outro patamar, né? Realmente conseguir conversar mais com os meus clientes, que antes eu nem conseguia, nem tinha tempo para fazer isso, né? Conversar, entender as dores das pessoas, né? Eu já queria mudar o mundo, mas sem conversar e entender o que a pessoa realmente queria para mudar o mundo, né? Depois que você decidiu empreender, como é que foi sua trajetória até aqui? O primeiro passo foi conversar com a família. Conversar com a família e com a minha companheira, né, que é minha sócia também nos projetos. Todos os projetos que eu lanço, ela acaba sendo minha sócia, porque a gente está no dia a dia conversando, surge uma ideia, né? E aí é a pessoa que eu conheço assim, que mais me completa, não só no sentido amoroso, mas também no sentido profissional também. Isso é bem legal. Então eu conversei com ela, conversei com minha família, já conversando com aquele medo, né? Falei, caramba, todo mundo vai falar que eu sou louco. Mas ainda bem que dentro de casa foi totalmente... O pessoal aceitou muito bem, porque já estava meio que... Já estavam acompanhando essa jornada, né? Então, antes da consultoria, eu trabalhava numa grande empresa de mineração e foi mais ou menos disso também. Eu me preparei para fazer a mudança e quando eu tive aquele estalo. Aí quando eu tive esse estalo para mudar para a consultoria, que é algo que eu queria realmente aprender e ter essa inquietação dentro de algum trabalho, que eu acho que naquela época poderia ser até empreendedorismo e eu não sabia que era empreendedorismo, eu estava achando que era consultoria. Os familiares já ficaram assim, caramba, nossa, você é doido, vai sair de uma empresa que te dá um plano, né, de carreira e tal, para você sair e embarcar numa consultoria que eu nem sei que consultoria é essa. Então acho que o choque do empreendimento foi um pouco antes. E daí quando eu tomei a decisão para dedicar ao empreendedorismo, o pessoal dentro da minha casa se aceitou melhor, falando, pô, sei que meu filho é louco, mas não é um louco sem plano, né? Ele vai conseguir, né? Então o primeiro passo foi esse, realmente comunicar com os familiares, que eram as pessoas que seriam mais impactadas com a minha decisão, né? Então não adiantaria naquele momento eu ser egoísta com os meus sonhos sem ter compartilhado os meus objetivos ali também. Quando eu tomei a decisão, eu estava planejando esse projeto, né? Que era o Agitação Social. Então eu saí realmente para me dedicar no Agitação Social. O Wishplanner nem existia naquela época, talvez existisse na minha cabeça, na cabeça da minha sócia, mas não como algo físico, né? Como realmente um projeto de vida. Esse projeto ele acabou não dando tão certo, mas ele me abriu muitas portas, que ele me ajudou a entrar no programa da Iniciativa Jovem. Então eu entrei através desse programa, mas não deu certo justamente na hora da validação. Eu acho que a gente tem muito isso, assim, às vezes esse projeto não vai dar certo, mas talvez esse projeto ele vai te criar outras competências que vão te ajudar lá na frente. Então, faltou essa questão assim, de eu entender mais as necessidades do que era o meu perfil, né? E principalmente como eu ia criar um modelo sustentável para esse projeto. Ele estava muito no sonho, mas pouco na questão dos resultados financeiros. Então, eu acabei no meio do caminho mudando. Aí a minha sócia ela veio com essa ideia, né? Porque a gente querendo ou não, a gente já usava bastante a questão de caderno, eu sempre usei muito caderno, sempre fui de pensamento visual, então fazia as minhas anotaçõezinhas e tinha a questão do planejamento da consultoria também, né? Então a consultoria, como eu trabalhava na questão de planejamento estratégico, é muita ferramenta que a gente aprendeu, que eu aprendi e que eu tentava sempre simplificar para a minha vida, né? Então as pessoas quando você fala de planejamento estratégico, pronto, parece que é um monstro, né? Eu falava, eu trabalho com BSC. A pessoa, pô, BSC o que é isso? É bicho de 7 cabeças? Aí não, calma, é uma metodologia que vai te ajudar, né, a você alcançar os seus objetivos. Então, todo esse passo a passo, né, de conseguir explicar para a pessoa, né, que o planejamento é você optar por um caminho e não por outro, né, de você realmente ter mais consciência das escolhas que você está fazendo. Quando você explica sobre isso, você acaba simplificando a questão do planejamento estratégico, né? Isso também tem muito a ver com a nossa vida pessoal, né? Se eu quero sair da consultoria e entrar no empreendimento, eu já estou tomando uma decisão, né? Se essa decisão é consciente, poxa, é porque eu tive um planejamento para tomar essa decisão, né? Então o Wishplanner surgiu meio disso, mas não foi a ideia inicial que eu saí do meu emprego, foi outra ideia que acabou se construindo nesse meio do caminho, né? Conta pra gente como é que tá a sua vida hoje, né? Quais os benefícios que a decisão de empreender trouxeram para a sua vida? Eu acho que o principal benefício assim, é você acordar todos os dias e saber que eu estou fazendo algo com propósito, né? A consultoria eu saía super satisfeito quando o pessoal me elogiava no final e tal,
mas elogio, promoções, tudo isso, depois de 2 semanas você já está insatisfeito. Fala assim, poxa, acho que eu tenho que procurar algo a mais. Eu acho que esse algo a mais é realmente você trabalhar com um propósito. Hoje eu recebo muito menos do que eu recebia como consultor, mas a satisfação de realmente entender que eu estou ajudando as pessoas a alcançar os objetivos dela, né, de perceber que o meu produto está fazendo diferença na vida das outras pessoas. Putz, isso daí não tem salário, não tem elogio, não tem nada que pague, né? Conseguir conciliar o meu propósito de vida com o que eu faço no meu dia a dia. Isso daí, para mim, é o grande benefício do empreendedorismo. Antes de você decidir empreender, você consegue lembrar quais medos você sentia, quais inquietações você tinha, os desafios que você tinha? O primeiro receio foi, será que vão ter outras pessoas que vão comprar a minha ideia? Você se joga e pronto, né? Joguei ali e vamos ver quem pesca, né? A internet, como a gente estava até conversando antes, né? A internet ela trouxe muitos benefícios para a gente conseguir lançar o nosso produto por milhões de pessoas, né? Eu acho que isso também traz mais responsabilidade e mais cobrança na gente. Eu começava, cara, não é possível. Tem milhões de pessoas na internet, será que nenhuma pessoa vai comprar o meu produto? Então a primeira preocupação realmente foi essa, assim, de validar a minha ideia e de entender que ela poderia fazer a diferença na vida das outras pessoas, né? Que não adiantaria eu lançar e ficar só nos meus ideais, né? Tem que ter outras pessoas tanto ajudando na questão de o comprar, ele não é um simples, né, retorno financeiro para a gente, mas é uma validação de que a nossa ideia está fazendo diferença na vida das pessoas, né? O resultado financeiro acaba sendo uma consequência disso tudo, né? Eu acho que depois até, como o financeiro, né, ele é consequência dessa aprovação dos clientes, né? Sem dúvida nenhuma surge essa preocupação, né? Depois de um tempo a gente lançou, no primeiro mês lançamos um produto, conseguimos ali 1, 2, 3 vendas, e aí já começou a bater a preocupação da questão financeira, né? Putz, e aí? Conta não para de chegar, né? A conta não entende, né? Pô, você está empreendendo, então vou deixar para te cobrar quando realmente o seu produto estiver validado e você estiver escalando, né? Legal, né? Não, a conta não faz isso, né? E aí realmente a preocupação financeira começa a bater, e aí já surgem aquelas primeiras dúvidas, daí o dedo já começa a coçar, acho que eu vou ligar pro meu antigo chefe pedindo perdão para ele, eu fui louco, aquilo não era eu, né? Realmente surge um pouco disso, mas eu acho que por isso que é importante também a gente, primeiro nos primeiros meses, nem que seja uma poupança, se você já quer começar a empreender, já começa a pensar nisso estrategicamente, né? Então, já começar a segurar um dinheirinho ali para pelo menos uns 6 meses você conseguir sustentar e sustentar suas contas, para que essas preocupações financeiras não atrapalhem, né? Porque eu acho que a primeira preocupação realmente não tem que ser a questão financeira, tem que ser realmente na questão do cliente, né? E se você tivesse a atenção de todo mundo que deseja empreender, qual mensagem você mandaria para essas pessoas? A mensagem que eu deixaria é primeiro essa questão, né? Assim, vão surgir muitas preocupações durante a jornada empreendedora e até mesmo antes da gente colocar o nosso rascunho no mercado, mas antes disso a gente tem que entender os clientes, né? Porque no final do dia a gente está entregando para pessoas, né? Então é realmente entender, né? Por que eu estou empreendendo, né? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Daí já vai surgir uma reflexão que vai durar o dia inteiro, né? Depois disso é realmente entender qual que é o problema do meu cliente, né? Quando a gente tem essa compreensão de que por trás de números de venda tem realmente pessoas, né? E essas pessoas elas procuram o seu empreendimento para solucionar problemas da vida delas, né? A gente diminui com isso a questão de vender por vender, que a gente não tem que procurar empreender para números, para criar mais, porque isso daí só vai gerar mais problema no mundo, né? Quando a gente está empreendendo por empreender, a gente gera impacto negativo no meio ambiente, na vida das pessoas, criando cada vez mais necessidades dela consumir sem necessidade. Então, quando a gente entende qual que é a verdadeira necessidade das pessoas, a gente está indo direto ali numa solução. Então, o empreendedor ele tem que entregar, pelo menos na minha percepção, entregar soluções para a vida das pessoas. Então, acho que essa é a principal mensagem que eu deixaria, né? Vamos empreender soluções, né? Entenda o seu propósito de empreendimento, faz essa reflexão, depois entenda qual que é o problema do seu cliente, né? Vai lá, conversa com ele, perde um tempinho ali, na verdade não é nem perda de tempo, né? Faz essa troca, porque nessa troca de 5, 10 minutos que você liga para o seu cliente, você vai ver que talvez o seu produto
tenha que ter uma remodelagem. Por isso que é importante a gente ter de cara já essa conversa, porque se você tiver que remodelar o seu produto, vamos remodelar antes mesmo da gente investir tempo, investir grana mesmo no seu negócio. E para ter esse entendimento, como eu falei, vou frisar de novo, né? Tem que conversar com o cliente, tem que entender qual que é o problema real da vida dessa pessoa, né? E como você gostaria de ser lembrado no seu último dia de vida? Eu acho que eu gostaria de ser reconhecido como uma pessoa que serviu bem a outras pessoas, né? Ou até mesmo ao mundo, né? Que não, né? Frase da lápide do Thiago. Resumindo em uma frase, como seria essa frase? Foi lá, fez e serviu. Changing tide, we better drop them sails and get inside.